Vamos trazer agora Leandro Ruschel para a nossa conversa, ele que é sócio fundador da Liberta Investimentos. Sempre um prazer poder falar com você, Ruschel, aqui na BMC News. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, o prazer é sempre meu. Obrigada, Ruschel. Eu estava falando, fiz questão de atualizar os dados aqui, porque eu queria começar trazendo essa questão com você. Esse índice aí de preços das despesas de consumo pessoal dos Estados Unidos, né, o PCI, acaba trazendo aí um número para a gente. Queria entender a sua visão em relação a esses dados, né, que acabei de falar agora aqui, né, o quanto isso pode trazer de sinal aí de que uma recessão estaria chegando. Ontem a gente viu uma fala ali de Jerome Powell trazendo um pouco também esse tom aí, né, de subida de juros, recessão. Queria que você trouxesse aí a sua análise em relação a essa situação atual aí americana. Bom, a inflação que veio hoje, né, de preço do consumidor, mostra que há uma resiliência na inflação e que, basicamente, você precisa de um aperto monetário para levar os preços de volta aí à meta do Fed. Outros bancos centrais estão com o mesmo problema. E o fato do emprego estar em níveis muito altos, de uma certa forma, facilita o trabalho do Fed, já que são dois mandatos que o Fed tem, né, que é emprego e defender o valor da moeda. Então, se há quase um pleno emprego novamente nos Estados Unidos, há espaço para um aperto monetário, e o próprio Powell falou ontem na reunião que vai ter que existir algum tipo de dor, né? Claro que o quanto, qual o tamanho dessa dor, qual a intensidade dessa dor, é algo que ninguém sabe. Agora, eu acho meio falho, né, dizer que há uma chance de 50% de recessão, 60%, muita gente coloca nesses termos. Eu acredito que é praticamente certo que nós teremos uma recessão, porque a gente está observando aí o maior aperto monetário das últimas várias décadas, né? A sinalização desse aperto monetário, nós tivemos na última reunião o maior aumento numa única reunião desde 1994. Então tudo isso é recessivo e a gente já começa a ver sinais, né? Índice de confiança do consumidor nas mínimas aí dos últimos anos, desaceleração numa série de mercados, os resultados estão vindo piores, apesar de não estarem tão ruins. Mas o ponto é, não há como passar por um aperto monetário, não há como lidar com a inflação sem algum nível de recessão. Como eu falei, a única dúvida é qual será aí a intensidade dessa recessão, mas que nós vamos passar por uma recessão no mundo, isso eu não tenho dúvida alguma. Puxa, a Paula acabou de trazer os dados também do desemprego, né? Aliás, os dados do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que anunciou que os novos pedidos de seguro-desemprego ali caíram para 231 mil na semana encerrada em 25 de junho. Mesmo com a queda, o mercado achava ali que os números seriam melhores, né? Como é que você pode explicar esse cenário? O mercado acreditava no número um pouquinho melhor, então isso não faz tanta diferença. E o dado mais importante do emprego aqui nos Estados Unidos é o non-farm payroll, né? Que ainda não foi anunciado. Então, eu não acredito que vai ter grandes surpresas. Esse número até tem sido questionado por alguns economistas que sugerem alguns dados estranhos aí, né? Alguns sugerindo até que o governo americano está seguindo o caminho da China de mexer nesses números, mas eu não chegaria a tanto. O ponto é que nós temos um nível de desemprego baixo, né? Esse é o dado mais importante. Só que o que está acontecendo aqui, e no Brasil também, é um fenômeno global, é que apesar do desemprego estar diminuindo, nós estamos observando uma diminuição do poder de compra do trabalhador, mesmo que os salários estejam subindo. Eles não estão subindo no mesmo ritmo da inflação, o que, obviamente, produz um problema porque você aperta, né, o consumo. Se as pessoas têm menos poder de compra, elas vão consumir menos, e já está acontecendo isso nos Estados Unidos, e o consumo por aqui é 70% do PIB. Né? Então, o problema hoje não é o desemprego, o problema, de fato, é a inflação. Inclusive, você falou em PIB, né? Ontem tivemos aí o resultado do PIB americano, né? Trazendo ali aquela taxa anualizada de 1,6% no último trimestre. O governo ali, né? Tem aí essa sua terceira estimativa, tem essa estimativa ali de uma
uma questão muito delicada em relação à recuperação econômica por aí. A gente viu aí os mercados hoje também estão bem aí apertados. Essa questão também da discussão que aconteceu ontem ali no Banco Central, né, Europeu, pelo Banco Central Europeu, naquele fórum lá em Sintra, em Portugal, trouxe uma preocupação também para o euro, né? Ficou ali uma projeção muito ruim em cima do euro. Hoje, dados ruins também lá da Alemanha, impactando muito os mercados internacionais. A gente está vendo aí um cenário bem negativo hoje. Queria que você trouxesse a sua visão em relação a isso. Será que aí, né, esses dados todos, eles são tão, assim, realmente impactantes para derrubarem as bolsas internacionais como um todo? A gente está vendo uma queda muito grande lá na Europa nesse momento, né? Em torno aí quase de 3%, as principais bolsas por lá caindo bem. A gente passou no mundo por um problema, os bancos centrais e os próprios governos injetaram muita liquidez no mercado. Hoje fica claro que a injeção de liquidez foi muito maior do que deveria ser feita, e isso gerou essa onda inflacionária. Isso depois de um longo período de intervenções sistemáticas desses bancos centrais, suportando os mercados através de taxas de juros negativas até na Europa, depois de recompra de títulos, seja títulos emitidos pelos tesouros nacionais, seja até mesmo títulos privados e até ações em alguns casos, né? No mais notório é o caso japonês. Então agora nós estamos vendo o preço dessa política dos bancos centrais das últimas décadas, que foi acelerada supostamente pela pandemia, né? E aí qual é que é o problema? De um lado, você precisa fazer um aperto monetário para conter essa inflação. Só que do outro lado, você tem países, empresas, famílias superendividadas. Se você aumenta muito essa taxa de juros, o que acontece? Você vai criar aí um default em cascata, né? Você vai ter aí um problema de impossibilidade desses devedores pagarem essa dívida. Então, os bancos centrais estão falando, por um lado, você pode fazer o aperto, mas aí você vai ter uma recessão dura. Do outro lado, se você não faz esse aperto, como disse o Paulo ontem, você pode ter uma inflação que, a partir do momento que essa inflação adquire um certo momento, é muito difícil de freá-la, né? Porque você já vai ancorando expectativas de inflação futura que vai autoalimentando a inflação. Então, esse é o problema que os bancos centrais têm nas mãos e o mercado está olhando para isso, né? O mercado está olhando o seguinte: se esses caras, os bancos centrais, pararem de suportar os mercados através de recompras, através de políticas monetárias muito expansionistas, nós vamos ter uma correção nos preços, que é o que nós estamos observando. Então, eu não vejo muito uma reação a cada dado específico que sai. Claro que no mercado em tendência de baixo, qualquer desculpa é desculpa para cair mais, né? Da mesma maneira que numa tendência de alta, qualquer notícia levemente positiva ou até mesmo negativa gera uma alta. Então o problema macro é esse, e esse problema não está perto de ser resolvido. Em outras palavras, esse mercado vai continuar corrigindo globalmente. Não podemos esquecer que nós temos uma tendência de alta desde 2009, desde, né, da última crise. É a tendência de alta mais longa aqui nos Estados Unidos da história do mercado. Então há muito espaço para correção. Então eu não estou vendo, né, neste momento, a sinalização de reversão, e eu acredito que o fundo é mais embaixo, né? Essa é a minha conclusão. Bem, Rucho, eu vou trazer aqui para a nossa conversa Eduardo Negrão, nosso comentarista. Ele quer fazer uma pergunta também para o Leandro Rucho. Se o pessoal puder colocar aí na tela, Eduardo Negrão. Fique à vontade, Negrão, seja bem-vindo novamente aqui à nossa programação. Pode fazer a sua pergunta. Obrigado. Leandro, bom dia. O que eu gostaria de saber é o que mais impacta em todos os países, nos Estados Unidos também, é a alta dos combustíveis. Eu queria que você me passasse como o americano médio está sentindo, se ele entende que existe uma associação entre a alta dos combustíveis, que impacta na inflação, e o envolvimento dos Estados Unidos na guerra, apesar de não estar envolvido com tropas, mas comanda o boicote, envia armas, envia recursos. Se o americano médio entende essa participação do governo americano na guerra, ainda que indiretamente, e se ele vê com bons olhos ou não, ou eles nem estão pensando na guerra aí. Bom, o Biden está tentando jogar, né, no colo da guerra a inflação e a alta dos combustíveis. São dois fenômenos que estão, de uma certa forma, interligados.
mas o público não está comprando isso, né? A última pesquisa que foi feita, acho que da CNBC, 12% só do público americano colocava aí a guerra como responsável, pelo menos, do preço dos combustíveis. É um fator político massivo, né? É uma bomba nuclear em cima dos democratas, em cima do Biden. Você tem sistematicamente as avaliações do governo piorando, atingindo uma mínima, acho que de 37% de aprovação, que é a pior avaliação para essa altura do mandato do presidente nos últimos 50 anos. Então, isso está pegando muito firme, e nós sabemos, né, que o verdadeiro motivo por trás da alta dos combustíveis não é exatamente a guerra Ucrânia-Rússia, apesar disso, obviamente, piorar a situação, né? A Rússia é um dos maiores produtores do mundo. Se você tira a Rússia do mercado, óbvio que isso vai impactar os preços. Mas quando a guerra iniciou, o petróleo já tinha subido 70%. E o principal motivo dessa alta é uma agenda que o governo Biden tem, né, que basicamente a esquerda global tem, de mudar a matriz energética do mundo, saindo de combustíveis fósseis e indo para energia renovável. E isso está produzindo essa inflação massiva de energia. O preço da energia está explodindo, né? Podemos ter racionamento, inclusive, na Alemanha, que é a principal máquina econômica aí da Europa. Então, é algo que está produzindo para o americano médio, né, respondendo a pergunta, um impacto muito negativo na avaliação política do presidente Biden, e isso deve refletir numa onda republicana, numa onda vermelha, né? Para quem não sabe, vermelho aqui nos Estados Unidos é do Partido Republicano, do Partido Conservador, ao contrário do Brasil. Então, falando numa onda vermelha, a única dúvida é sobre o tamanho dessa onda, mas que vai haver uma mudança no poder em Washington, isso não tem dúvida. Então, estamos observando. Ruxo, ainda pegando carona nessa onda vermelha, que aqui é diferente, né, dos Estados Unidos, aí seriam os republicanos, mas a gente fala aqui no Brasil que a onda vermelha seria mais os partidos de esquerda que estão dominando, por exemplo, agora a Colômbia, já está ali na Venezuela. E nos bastidores há uma fala ali do presidente Jair Bolsonaro naquela reunião bilateral que ele teve com o presidente Joe Biden, de que se o concorrente dele seria o ex-presidente Lula, que é um partido de esquerda, ganhar essa eleição, os Estados Unidos estaria ameaçado ali em relação à relação do Brasil ali, o Brasil estaria mais se aproximando da China. E agora a gente viu também o apresentador e jornalista da Fox News aqui no Brasil, o Tucker Carlson, né? Ele entrevistou o presidente, a entrevista deve ir para o ar hoje. Ele está aqui no Brasil justamente, além de entrevistar o presidente, ele vai fazer um documentário sobre a influência chinesa aqui no Brasil. Essa compra de muitos portos, muitos setores importantes ali, tanto para a segurança alimentar quanto para a segurança energética. Eu queria que você falasse sobre essa relação Estados Unidos e Brasil a partir de agora, já que o presidente Jair Bolsonaro era um apoiador de Donald Trump, agora estreita relações com Joe Biden. Como é que os Estados Unidos estão vendo agora o Brasil? Você acredita que essa entrevista aí, qual que é o peso dessa entrevista na Fox News, em que o presidente disse que vai revelar muitas verdades em relação ao nosso país, pode estar mudando essa percepção dos democratas em relação ao Brasil? Bom, eu estou aqui nos Estados Unidos há alguns anos já, e na verdade os americanos não dão bola para a América Latina, muito menos o Brasil, né? Talvez o país assim que saia mais noticiário, que tenha um olhar mais focado, seja o México, por fazer fronteira aqui, né? Então o México sim, talvez seja o único país aí da América Latina que fica no noticiário, que se fala. O Brasil ninguém fala, né? Sai uma coisinha aqui e outra ali, mas não é um assunto que está na boca do americano, que se conversa na imprensa. Então não existe aí, infelizmente, né, uma importância para o Brasil. O próprio Tucker Carlson disse isso no programa. Olha, o Brasil é muito mais importante para os Estados Unidos do que para a Ucrânia, né? Do que a Ucrânia. Então, nós deveríamos olhar mais para o Brasil, né? Coloca o Tucker Carlson, e eu acho que, como é o programa mais visto da Fox News, e não só da Fox News, de toda a TV a cabo americana, isso vai ter um impacto, né? Acho que vai ter aí um impacto no público conservador. Agora, eu não vejo isso mudando nessa conversa com o Biden, essa suposta aproximação, mudando a política externa
do Biden, que é uma verdadeira tragédia, né? Não podemos esquecer que nós tivemos aí aquela saída totalmente catastrófica dos Estados Unidos do Afeganistão, inclusive deixando armas lá, né, para a Al-Qaeda. Agora nós tivemos a guerra na Ucrânia, que eu acredito que poderia ter sido evitada, né? Então, eu não vejo o Biden mudando a sua visão em relação a Bolsonaro ou fazendo algum movimento dos Estados Unidos para favorecê-lo nas eleições. Eu não acho que isso vai acontecer, né? Até porque o governo Biden, o Partido Democrata como um todo, tem adotado uma postura bem mais à esquerda do que usualmente, né, esse partido teria, adotando pautas aí mais radicais de esquerda. Então eu vejo a possibilidade até de haver uma simpatia maior, uma proximidade maior com o Lula do que com o Bolsonaro, mesmo que o Lula seja muito mais pró-China, né, muito mais próximo da China do que o Bolsonaro, né? Então, em outras palavras, eu vejo um desalinhamento entre o Partido Democrata e os interesses americanos de fato. Eles estão mais preocupados em seguir a sua agenda e mostrar essa agenda para o seu eleitor preocupado com a próxima eleição e não com uma política de longo prazo benéfica para os Estados Unidos. Ô, Rucho, mas o que justificaria, Rucho, então, de repente, os Estados Unidos ter mandado um encarregado especial vir até aqui o Brasil convidar aí o presidente Jair Bolsonaro para essa reunião bilateral, né? E algumas pessoas ali, bastidores, dizem que talvez o Biden estaria começando a olhar ali, aqui essa onda vermelha, né, tomando conta da América do Sul, mais um pouco ali preocupado, por isso teria mandado aí esse encarregado tentar convencer, né, e foi feito isso, o Bolsonaro de ir para essa cúpula ali das Américas e conversar nessa reunião bilateral. Houve ali muitos bastidores, né, de especulações sobre essa conversa, mas você acha que em nenhum momento talvez o Biden comece a reparar ali, de repente, um pouco melhor aí, com uma preocupação, um olhar um pouco mais preocupado, se o Brasil realmente tiver uma conexão ainda maior com a China, o que isso poderia impactar aí? O Brasil parece que é o único país aqui da América ainda, né, com relações ali comerciais melhores com os Estados Unidos. Eu vejo que foi feita uma operação para salvar a Cúpula das Américas, porque houve um esvaziamento, né, alguns países desistiram de participar, e aí ficaria muito feio, né? Seria mais uma derrota, aí, uma demonstração de uma política externa muito ruim, né? Que de fato é. Então eu vejo mais essa sinalização do governo, da administração Biden, vamos colocar assim, porque, sinceramente, né, o Biden nem sabe mais onde ele está. Esses dias saiu aqui na imprensa uma foto mais próxima, que ele tinha um card na mão, assim, um cartãozinho dizendo, vá até o pódio, fale não sei o que, sente, faça a pergunta tal e saia, né? Então, o Biden em si já é apenas uma figura, é um presidente figurativo. Quem define as coisas é a cúpula do Partido Democrata. Eu não vejo o Partido Democrata observando o Brasil como um aliado que deveria ser gerido por um segundo governo Bolsonaro numa situação melhor do que se fosse com Lula, né? Ao contrário, como eles têm uma agenda mais de esquerda e cada vez mais radical, eu acho que até eles são mais simpáticos ao próprio Lula, mesmo que isso seja negativo para os Estados Unidos no longo prazo, né? Porque o Brasil é o maior país da América Latina, um aliado, né, dos Estados Unidos. O Brasil fez uma aproximação com os Estados Unidos histórica. Não podemos esquecer que nos mandatos do PT, tanto Lula quanto Dilma, nós tivemos aquela lógica, né, da política externa sul-sul, que foi trágica, né? Você fazer um bloco de apoio de países menores. Não é assim que você desenvolve um país. Você tem que fazer comércio, você tem que se relacionar com grandes potências e não com países menores. E muitas vezes até essa política externa favoreceu o florescimento de regimes ditatoriais, como o venezuelano, como o boliviano, né, como o regime de Angola, até para também facilitar a corrupção. Então, eu não vejo aí um governo americano efetivamente fazendo alguma movimentação diplomática para favorecer Bolsonaro. Talvez alguma sinalização, né, para manter uma boa relação. Eles precisam muito do Brasil pelo tamanho que o Brasil tem e até
em apoio para a questão da Ucrânia, a Rússia, há um lobby muito grande para o Brasil ser mais duro com a Rússia, por exemplo, mas eu não vejo aí uma aproximação maior, não. Tá certo. Ainda temos mais perguntas aqui para o Ruxa, mas só perguntando aqui se Negrão quiser fazer mais uma, Negrão, fica à vontade aí. O Ruxa já falou sobre a questão da América Latina, mas eu vou insistir no assunto. Recentemente tivemos a eleição na Colômbia, que historicamente era o maior parceiro político-militar americano aqui na América do Sul, né? Houve alguma mobilização em relação a termos um ex-guerrilheiro como presidente agora, radical de esquerda, que já vem anunciando uma agenda bem mais radical que os seus vizinhos, inclusive que a própria Venezuela. Isso foi noticiado ou o pessoal também ignorou olimpicamente? Foi noticiado como uma derrota para os Estados Unidos, já que os governos mais à direita da Colômbia tiveram uma proximidade muito grande com os americanos. Não podemos esquecer que a Colômbia é um dos maiores produtores de drogas do mundo e há, historicamente, um exercício dos americanos na Colômbia para você prender, né, os principais chefes do tráfico colombiano e trazer para os Estados Unidos, exatamente para evitar que a sua influência na Colômbia faça com que eles ou não sejam processados, não sejam presos, ou, quando são presos, mantêm o mesmo poder, né? Tem até aquele seriado lá do Narcos que mostra, né, o Pablo Escobar numa cadeia que era praticamente um spa lá, um lugar festivo, né? Então, o próprio ex-guerrilheiro aí, o Petro, que ganhou a eleição, já disse que vai rever essa política de enviar narcotraficantes para os Estados Unidos, o que, obviamente, já sinaliza, né, uma tomada do poder da Colômbia pelo narcotráfico. Esse pessoal guerrilheiro, esse pessoal mais de extrema esquerda é muito ligado ao narcotráfico. Então, isso é muito ruim para os Estados Unidos. Mas, do ponto de vista oficial, do ponto de vista diplomático, o governo Biden disse que vai conversar, né, com o novo governo, que espera manter boa relação, mas a gente sabe que é uma grande derrota para os Estados Unidos. Aí sim, né, por conta dessa questão aí de criminalidade e violência, tem um impacto maior mesmo para um governo de esquerda também, que é o governo Biden. Ô, Ruschel, nós tivemos, agora indo para os dados aqui um pouquinho do Brasil, nós tivemos agora há pouco a divulgação da PNAD da taxa de desemprego, que caiu 9,8% em maio, a menor taxa para o período desde 2015. Ali, esses dados, então, mostram aí que vieram melhores aí do que nos últimos 6 anos, mostrando uma recuperação aí. Você acredita que essa recuperação, o Brasil tem conseguido se recuperar? Paulo Guedes tem falado muito isso em suas aparições, que o Brasil tem se saído melhor do que outros países nesse pós-pandemia e nesse cenário de guerra. Você enxerga dessa maneira também? O Brasil está conseguindo sair dessa crise aí melhor do que outros países emergentes? Ou até desenvolvidos? Eu acredito que sim, porque nós não podemos, né, deixar de lembrar que o Brasil enfrenta 2 crises tremendas. A maior crise sanitária do século, dos últimos 100 anos, que gerou, né, um turbilhão aí político, econômico e social no mundo. E depois nós tivemos aí o início da guerra Ucrânia-Rússia, a primeira guerra grande na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Então, dada essa situação, eu creio que o Brasil está indo bem até, né? Claro que não dá para dizer que as coisas estão boas porque não estão, mas o fato é que acredito que poderiam estar muito piores não fosse um governo mais liberal, né? Ou tentando ser liberal onde consegue. Como a gente viu, né? Conseguiu agora privatizar a Eletrobras, fez a reforma da Previdência. Por incrível que pareça, a dívida bruta está nos mesmos níveis hoje dos níveis pré-pandemia. E eu creio que é um dos únicos países do mundo que está conseguindo equilibrar as contas públicas mesmo com essa situação de pandemia. Claro que a inflação ajudou o governo, mas ajudou também no mundo inteiro. De qualquer forma, respondendo mais diretamente a sua pergunta, sim, eu acredito que, dadas as circunstâncias, o Brasil, né, enfrentou bem essas crises e apresenta alguma recuperação.
O grande problema que eu vejo daqui para frente são dois, né? Primeiro, obviamente, a questão eleitoral. Eu acredito que uma vitória da esquerda no Brasil seria trágica, porque eles virão com sangue nos olhos em relação à explosão de gastos fiscais, né? Isso já estão sinalizando, querem até baixar um decreto aí de emergência para acabar com o teto dos gastos, né? Alguém pode dizer, não, mas de uma certa forma o governo Bolsonaro fez isso, mas controlando os gastos, né? O Paulo Guedes sempre, de alguma forma, controlou os gastos. A gente viu recentemente também, saiu aí um dado, nós tivemos uma diminuição do funcionalismo público, a maior desde a redemocratização, né? Então, silenciosamente, obviamente que a imprensa, de uma maneira geral, é muito contra, né? Sempre que dá uma notícia é mas alguma coisa, é a imprensa do mas. A situação é positiva. Então, a minha preocupação é eleitoral, número 1, e a segunda preocupação nós falamos no começo da conversa aqui sobre uma recessão global, e essa recessão global não tem como não atingir o Brasil. Então, nós estamos há muitos anos, né, aí com bastante azar, né, vamos falar a verdade. Tem uma coisa que não foi azar, que foi a destruição produzida no mandato da Dilma, né, em tempos de bonança global. O PT conseguiu fazer a maior crise do século no Brasil, 2 anos seguidos de PIB -4, -5, né? Depois nós tivemos, quando começamos a arrumar a casa com o governo Temer, estava engrenando uma recuperação mais forte, tivemos aí a pandemia, e depois, né, agora, há pouco tempo atrás, tivemos essa guerra lá na Europa. Então, tem uma sequência aí de fatos muito negativos, e eu acho que o país não aguenta aí uma eleição de um governo que resolva chutar o balde no fiscal. Aí seria a pedra no caixão da economia brasileira. Ruschel, só para a gente finalizar, né? Eu te acompanho bastante nas suas redes sociais, até parabéns aí pelo grande trabalho que você faz. Eu vi um post até, fiquei informada por você, a gente até muito bom, eu sigo muito em relação ao Telegram, vários canais, porque a gente acaba pegando muita informação, e eu acabei vendo aí uma publicação sua falando que o YouTube, teria suspendido aí o canal da Assembleia aqui de São Paulo, Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, depois de um vídeo, né, postado ali, considerado como negacionista da Covid. E aí, a minha pergunta é um pouco em relação a essas questões, né? Assim, as plataformas suspendendo alguns determinados canais, a questão de uma possível censura acontecendo, e aí vem uma fala até recentemente, mais uma vez, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar em regulamentar a imprensa, né? Em ter esse controle, não especificamente o que falou, exatamente o que seria isso, mas ele usou ali um termo de democratização em relação à imprensa. Como que você avalia todas essas questões, né? A gente viu aí várias situações, inclusive, não só o YouTube, outras redes sociais cortando, né? Inclusive o Trump foi barrado, até hoje, acho que do Twitter não voltou mais. As redes tendo esse poder, né, de cessar, de calar aí as opiniões. Como que você avalia os riscos, né, da democracia diante desse cenário todo? Bom, eu acho que a gente nem pode mais falar em democracia ou liberdade de expressão no Brasil, porque de fato não há, né? Nós tivemos aí há poucos dias um partido político brasileiro tendo suas redes todas retiradas do ar. Aí não por culpa das próprias redes, mas por decisão do próprio Supremo, né? E aí não importa se é o partido da causa operária, o partido que seja, se é direita ou esquerda, você não pode simplesmente tirar do ar as redes, né, de um partido, porque esse partido fez uma crítica severa ao próprio Supremo, né? Existe uma diferença entre você discutir um assunto e você efetivamente fazer alguma coisa ilegal. E aqui nos Estados Unidos isso ainda continua valendo, né? Existe aí o direito à liberdade de expressão, pelo menos a nível do Estado, né? No Brasil a gente já tem um passo além. Não é só as redes sociais que têm um perfil mais à esquerda que censuram, que calam, né, as vozes aí dissonantes que venham a criticar qualquer agenda da esquerda, mas nós temos um passo muito mais sério, que é o próprio Estado, na figura do judiciário, censurando, né? E veja só, a gente vai entrar num processo eleitoral onde o Tribunal Eleitoral definiu
e forçou as empresas a assinar termos, né, de compromisso para combater, entre aspas, as fake news. O que é considerado fake news? Ora, é considerado fake news o que agências de verificação de fatos apuram. Então, nós temos uma espécie de Ministério da Verdade, que é alinhado também à esquerda, né, num tribunal que tem uma agenda de esquerda, definindo o que pode ou não pode ser falado nas redes. Então, no final das contas, no Brasil é uma situação muito pior, porque não são só as redes, é o próprio judiciário censurando. E isso acaba gerando o fim da liberdade de expressão e o próprio fim da democracia, porque se você não pode discutir um assunto, como é que você vai decidir em quem você vai votar? Né? Se um lado pode fazer tudo e o outro lado tem que ficar quieto, e a versão correta dos fatos é de um lado, é óbvio que isso é uma intervenção direta nas eleições. Né? Aqui nos Estados Unidos, essa intervenção foi feita pelas redes, mas não com o Poder Judiciário. Ao ponto de redes como Facebook e Twitter censurarem na cara dura mesmo uma matéria negativa do escândalo lá do laptop do filho do Biden, né? Que tinha ali relações impróprias, tanto do filho quanto do próprio Biden, com empresas, inclusive empresa ucraniana, né, onde ele recebia $1 milhão por ano para ser um diretor da empresa, sendo que o sujeito, e o próprio laptop mostrou isso, tem sérios problemas com drogas, né, fez tratamento, não conseguia nem operar direito. Imagina ser diretor internacional de uma grande empresa de gás natural. Então, me preocupa muito essa onda autoritária que nós estamos vendo no mundo, e isso chega também no mundo corporativo, que a gente acompanha aqui no dia a dia do mercado, porque as empresas têm cada vez menos liberdade para atuar. Se elas não seguem uma determinada agenda, elas não têm acesso ao próprio mercado, aos recursos, e elas sofrem cancelamentos, né? Então há uma certa obrigatoriedade de se adotar certas agendas, senão você está fora do próprio mercado. Então tudo isso é muito preocupante, é muito negativo, e no Brasil eu acho que já chegou num nível que nós nem podemos chamar mais de um regime livre, né, um regime onde você pode ter liberdade de expressão, liberdade de associação, e isso é muito ruim. Com certeza, né, Ruschel? Infelizmente, aí acaba caindo naquele velho ditado, né? Tempos difíceis fazem homens. Tempos fáceis fazem pessoas, né? Homens. Não é difíceis. Me ajuda aí a lembrar, gente. Acho que tempos fáceis fazem pessoas fortes, né? Não, fazem pessoas. Tempos fáceis fazem pessoas fracas. Fortes. Tempos fáceis produzem pessoas fracas. Isso. Posso fazer exatamente, mais uma aqui? Né? E quem sabe, né? Esses tempos difíceis não vão trazer, então, uma nova geração de pessoas mais fortes futuramente, né? Talvez seja pensar dessa forma para tentar, né, digerir melhor essa situação, né? Porque senão a gente realmente... O problema é que para quem está sofrendo algum tipo de censura, algum tipo de perseguição política, né, é muito ruim. Né? Muito. Então, e nós estamos vendo isso aumentando. Mas então, no mundo todo também, eu creio, né? que é um processo que ainda vai durar muito tempo. Fala, Isa. Rusch, eu também te acompanho nas redes sociais e eu lembrei aqui de algo que você postou. Queria que você comentasse, né, já que a gente está aí durante todos esses dias falando muito sobre a CPI do MEC, sobre a questão da suposta corrupção ali no MEC. Você publicou esses dias uma matéria da Revista Oeste dizendo que o próprio empresário que fez essas denúncias contra o MEC, dizendo que o ministro Ribeiro não sabia do esquema. E você falou, por algum motivo, essa manifestação não recebeu destaque da extrema impressão. Queria que você comentasse... Extrema imprensa. Extrema imprensa, aqui saiu a tradução. Extrema imprensa. Queria que você comentasse, né, porque a gente está mostrando todos os dias que supostamente houve ali uma corrupção durante toda a imprensa brasileira. O que seria isso, né? Esse empresário que fez denúncias contra o MEC disse que Ribeiro não sabia do esquema e por que isso não estaria aí sendo divulgado? Bom, eu acho que ficou claro, né? Inclusive tem um podcast da revista Piauí que eu gosto de referir, um pouco antes da eleição de 2018, pouco antes, né, do processo eleitoral. Um dos editores da Piauí no podcast falou, olha, a imprensa vai tentar fazer de conta que é isenta, mas obviamente fará campanha contra o Bolsonaro. O cara falou isso, né? Um editor de uma publicação que reconhecidamente é mais à esquerda. Se na eleição de 2018 já tinha essa postura, nessa eleição atual é aberto, né? É jogo aberto.
é 99% de matérias negativas. É óbvio que a imprensa tem o objetivo de questionar o governo, de investigar a corrupção, né, de investigar todos os poderosos, mas o que nós estamos vendo hoje não é isso. Aparentemente, Lula, né, com todo o seu histórico aí, o maior saque da história do Brasil, é deixado de lado, passa a ser então um candidato aceitável, qualquer coisa negativa ao PT, ao Lula ou ao candidato da esquerda que for, né, que tiver mais forte, é deixar de lado, não é abordado, e você tem uma cobertura completamente enviesada como essa. Então, se sai algo que pode ser positivo para o ministro lá, não, vamos abafar essa informação. E isso chegou a um nível jamais visto, né? A Folha de São Paulo, há um tempo atrás, se não me engano foi em 2016, fez uma pesquisa interna para saber a inclinação política dos seus colaboradores, dos jornalistas. E o editor da Folha, para se defender de um ataque que o Haddad estava fazendo, dizendo que a Folha tinha sido muito injusta com ele quando ele foi prefeito, fez um artigo dizendo, né, que na pesquisa da Folha mostrou que 55% dos jornalistas se consideravam de esquerda e 30% de centro, né, no centro político. E nem referendava aí quanto se considerava de direita, porque talvez nem tinha na pesquisa. E afirmando que ele mesmo, né, reconhecendo que a postura do jornal era bem mais à esquerda do que à direita, se defendendo dessa acusação do Haddad. Então agora, né, agora é força total, é campanha 24 horas por dia, vilificando não só o próprio presidente, como qualquer pessoa que apoia ou qualquer pessoa que tenha uma visão mais conservadora, e defendendo a agenda de esquerda com todas as forças, né? É isso que nós estamos observando, e obviamente que isso também cria um cenário negativo para o país, porque tudo é ruim, né? É como eu falei, a imprensa do MAS, e gera uma situação aí de desbalanceamento, né? Porque como é que você vai decidir o voto se você tem a imprensa que deveria informar fazendo propaganda 100% do tempo e de forma massiva? Você mesmo referendou que aqui nos Estados Unidos tem a Fox News, para pelo menos fazer um contraponto, né? Um perfil mais conservador. No Brasil não existe um grande grupo de mídia que tenha essa visão mais à direita, mais conservadora. Então existe praticamente um monopólio. E isso é muito ruim para o país e ruim para a própria democracia. Tá certo, Ruschel. Muito obrigada aí pela sua presença. Sempre um prazer poder falar contigo. Estamos sempre de portas abertas. Muito obrigada.